Muito bem, estamos no ar de novo. Estou aqui com as perguntas que chegaram pelo chat, mas eu estou devendo várias perguntas que mandaram para um e-mail, tá? Então, primeiro eu vou começar respondendo elas. O e-mail, vocês já sabem, assuntoprincipal@fotostv.com.br é o e-mail onde você pode mandar perguntas para mim, pode mandar fotografias e coisas do tipo, tá? Ou, então, você pode participar do chat, como essas perguntas que chegaram agora, ou fazer um comentário também no vídeo se estiver assistindo esse programa gravado. Muito bem. A primeira questão que eu tenho aqui, ó, não tenho mais o nome da pessoa, não ficou no arquivo, mas está dizendo assim, ó. Que é fotografar arquitetura e interiores, já que possui formação técnica em design de interiores. E ele queria saber uma lente coringa para esse assunto. Possuo no momento uma Canon T3i. Então, como eu estava dizendo, o teu sensor é pequeno. Isso desfavorece enormemente o uso de lentes angulares, porque lentes angulares têm uma distância focal muito curta. E essa distância focal muito curta em uma câmera que tem uma flange muito grande causa uma série de implicações óticas por causa da sua fórmula retrofocus. Essa é a explicação teórica, tá? Para saber mais sobre isso, dá uma lidinha no meu livro que tem tudo sobre lente retrofocus e coisas do tipo. Essa é a explicação teórica. Na prática, a coisa funciona da seguinte maneira. Não tem. Perfeita. Tá? Então, se você quer uma lente para design de interiores e, assim, coringa, vai funcionar super bem. Não tem. Tá? Agora, você deve observar na sua escolha por uma lente que essa lente provavelmente vai girar em torno de 15 milímetros. Porque 15 vezes 1,6 vai dar uma equivalência, mais ou menos 15, tá? 15, 14, vai dar mais ou menos uma equivalência a uma lente que seria de full frame para fazer arquitetura, que não vai distorcer tanto. Tá? Então, mais ou menos em torno de 15, 16. A lente de kit comum, ela parte de 18. Então, ou seja, você precisa de uma lente um pouquinho mais angular. Mas não tanto. A Canon tem uma 10-20 ou 10-22, alguma coisa assim, que é barata, mas é ruim. É ruim. Para isso que tu quer, é ruim. Então, talvez... não vale a pena você comprar uma lente para essa câmera para fazer design de interiores. Talvez seja mais interessante você primeiro ter uma câmera que favoreça mais o uso de uma lente angular para depois fazer esse caminho, porque senão você vai ter que invariavelmente acabar mudando de lente e de câmera daqui a pouco, certo? Agora, se você só está brincando, não, só quero para brincadeira, para aprender, para mexer. Tem essa 10-20 ou 10-22 da Canon que vai ok. Certo? Respondido? Bom, vamos para a próxima dúvida que eu tenho aqui, que é... Vamos ver se esse eu tenho o nome. Markson Henrique. Diz que gostou muito dos meus vídeos, obrigado. Recentemente comprou uma D750 e não tem lentes FX. Ou seja, não tem lente para essa câmera full frame, só tem lente DX, que é para câmera com fator de corte. E ele está perguntando qual que é a primeira lente que ele deve comprar para a D750, já que ele faz evento, casamento, ensaio ao ar livre, coisas do tipo. Tá, essa é muito fácil. 50 1.8. Mesmo que você tivesse continuado com a tua D90, eu recomendo altamente a 50 1.8. A 50 1.8 da Nikon, ela é bem razoável em termos de qualidade para o preço que ela custa. E é um ótimo ponto de partida. Tá? Não fique sonhando muito com as 24-70. Essas lentes não são boas. Tá? Elas são versáteis, mas sempre que uma coisa é muito versátil, parece assim milagrosamente bom, não é. O fato é que as 24-70, independente da marca, são lentes péssimas. Tá? Não difere a da Nikon em relação às outras.
Fiz, inclusive, um review, uma análise de todas as 2470. Tem algum vídeo aí. Caça aí nos vídeos do assunto principal que você acha. A 51.8G da Nikon é uma excelente porta de entrada. Se depois dela você perceber que precisa de lentes mais angulares ou mais teles, faz outra pergunta para mim, me indicando esse caminho, que aí eu te indico outros lentes para você ter depois disso. Muito bem. Próximo que eu tenho aqui, Samuel Drudi. Ele está acompanhando o canal da Fotos TV e está dizendo que ele gosta muito e que são as melhores dicas e reviews sobre equipamentos. Valeu. E que diz que é muito importante pessoas como nós que falamos a verdade, esclarecemos e não apenas esclarece o que não é, o que é enganação. Valeu, isso é parte do meu trabalho. Eu não tenho rabo preso com ninguém, por isso consigo falar o que eu penso sobre qualquer coisa e argumentar sobre isso, né? E para mim não existe nenhum fabricante de câmera bom, todos eles só querem o nosso dinheiro. Então a gente tem que ser muito mais esperto do que eles para conseguir comprar equipamentos que nos atendam. O fato é que ele quer uma lente de 1986, se ele não se engana, essa é a fonte de informação dele, que é uma 70-210 f4. Tá? Porque ele gosta desse range e acha a 70-200 atual ou 80-200 2.8 extremamente cara. E concordo contigo, realmente, as atuais são extremamente caras. E aí ele quer saber o que eu acho dela, tá? Em relação a custo-benefício. Bom, custo-benefício, ótimo, certo? Essa lente 70-210, que eu acho que é mais ou menos desse ano mesmo que tu falou, eu já brinquei com uma vez. Ela deve custar em torno de 500, 600 reais em bom estado, tá? A qualidade dela, nenhuma lente zoom é legal, tá? Assim, legal mesmo. Mas ok, passa, a qualidade dela é bem razoável. Se você tivesse outro tipo de câmera que não Nikon, eu iria recomendar a da Minolta. A equivalente da Minolta é muito boa, muito superior à da Nikon. E custa mais ou menos o mesmo preço, se não mais barato, porque aí você precisa de adaptador. Mas não dá para encaixar a lente da Minolta na Nikon, não tem jeito. Então, esquece essa ideia. Vou te dizer o seguinte, procura a 180 2.8. Tanto a AIS, que é fenomenal, ED, tá? Quanto a 180 ED AFD, que é a versão com autofoco. Em ambas, você não vai conseguir fazer autofoco se a tua câmera não tiver motor de foco, tá? Você disse aqui qual que é a câmera que tu usa? Não, não disse. Se tua câmera não tem motor de foco, você não vai conseguir fazer foco com nenhuma das duas. Então, opte pela de foco manual, tá? Seria a 180 2.8 AIS ED. É uma lente sensacional, espetacular. Eu já tive ela e era incrível usar. Tá? O sistema de foco dela manual é lindo, é perfeito, é excelente. Uma ótima lente. É um pouquinho mais cara que essa 70-200, mas você vai ter uma lente de padrão melhor, inclusive, que a atual 70-200 e coisas assim. Não vai ter o autofoco, como eu disse, mas vai ter uma qualidade de imagem muito boa. Agora, essa história de você pegar uma lente zoom, você vai perceber que eventualmente você vai gostar só de usar ela em 200 ou só ela em 70, então vale mais a pena, se o teu tipo de fotografia não requer uma agilidade absurda, você ter duas lentes. E aí, essa 180 2.8 passa a ser ainda mais recomendável. Agora, se você está realmente inclinado por ela, não tenha medo. A 70-210 da Nikon antiga é bem razoável pelo preço que você vai pagar. Beleza? Vamos ver o próximo. Tá, tem mais um só aqui. Ele disse que assistiu um review da 80D e da T6i e que gostaria da ajuda, porque ele tem uma T5 e quer adquirir uma câmera nova. Gostaria de opinião em relação a ISO e pontos cruzados de foco. E diz que o problema da T5 dele é que acima de ISO 800 ele já não consegue usar. Bom, da T5 para T5i já há uma melhora considerável, tá? Se eu não me engano, são
15 ou 17 pontos de foco e todos eles são cruzados, certo? Então não tenha essa preocupação. A T6, todas elas têm os pontos de foco cruzados, todos os pontos de foco. Tá? Então, com isso, certamente você vai ter uma evolução saindo da T5. Quanto à capacidade do ISO, tá? As Canons elas não são muito boas em Dynamic Range, em geral. Essa é uma característica das Canons. Ela está tentando mudar agora, mas ela ainda está engatinhando nesse sentido. Então, o máximo que elas têm de ISO, sem dar muito ruído, não é tão alto quanto de outros sensores. Mas a T6i certamente vai ser uma evolução considerável nesse sentido. E não vejo razão para você querer uma 80D, por exemplo, porque elas vão ser muito semelhantes nesses dois quesitos, tanto em relação a ISO, ruído, quanto em relação aos pontos de foco serem cruzados, certo? Agora, uma câmera mais interessante em termos de velocidade, que parece que é o que você está buscando, pela tua descrição, é a T6S. O problema é que você não vai conseguir encontrar ela tão facilmente. Aqui no Brasil você tem acesso mais a T6i ou a T6, que também é um pouco mais rara. Mas a T6S, ela tende a ser um pouquinho melhor do que a T6i, principalmente também em termos de controles. Ela tem um visorzinho eletrônico, um LCD ali superior. Bem interessante, um meio termo legal. E tem um lançamento novo da 77D, que é o intermediário entre a linha T6, que agora já é T7. Tio Canon, tu tá rápido, hein, meu velho? Né? T5, T6, T7, e daqui a pouco nem lançou, nem chegou no Brasil a T7, você já tá com a T8. Já tem a T7 e tem essa intermediário, então é essa linha T e a 80D, que é 77D. Tá? Se você tiver acesso a ela, vale a pena dar uma estudadinha, mas com a T6i ou T7i você já vai estar bem servido em relação à tua evolução da T5 para frente. Beleza? Bom, perguntas então que chegaram pelo chat. É possível fazer foco automático em um assunto na imagem e deixar o resto desfocado, sem que o assunto esteja centralizado na imagem? Isso pergunta para mim o Paulo Tedesco Viana. Sim, é possível e não só é possível, mas é isso que se deve fazer. Opções. A péssima opção. Usar um ponto de foco que não o central. Por quê? Porque o ponto de foco central sempre é cruzado e ele tem mais sensibilidade. Ele é sensível para 2.8, enquanto os demais normalmente são para 5.6. Tá? Como que você faz isso? Você vai travar o ponto de foco central no assunto, usando o meio aperto do botão disparador, e aí, com o foco travado, você vai movimentar a câmera para um lado e para o outro para enquadrar, certo? Não pode soltar o botão porque perde, não pode afastar e aproximar a câmera porque você muda a tua distância de foco. Tem um exemplo aqui no meu livro, Tríade da Câmera Fotográfica, que mostra justamente isso. Tá? Então, que é essa técnica de usar o ponto central e movimentar a câmera para um lado e para o outro. Vem a câmera dos céus, mostre isso aqui, ó. Tá? Vou aproximar aqui um pouquinho ainda. Ok, é isso aí. Perceba que mesmo tendo 5 pontos de foco nesse exemplo hipotético, se eu quisesse fazer foco no olho do pássaro, nenhum ponto de foco iria coincidir com o olho do pássaro, certo? Então o que eu fiz? Eu fiz foco com o ponto central, que é cruzado e é 2.8 a sensibilidade, e depois, com ele travado, mexi a câmera para o lado até alcançar esse enquadramento aqui, ok? Isso porque ressalto, isso porque eu ressalto que o ponto central ele quase sempre é cruzado, enquanto os pontos da periferia eles são verticais ou horizontais, e a sensibilidade deles é para 5.6. Então eles são mais sensíveis, só que eles são menos precisos. Existem câmeras que têm pontos de foco cruzado fora do centro? Sim, existem. Acabei de falar sobre a T6i, que tem todos os pontos de foco cruzado. Mas também existem câmeras que não têm e que deveriam ter, tipo a 6D, que só o ponto de foco é cruzado, apesar de ela ser uma full frame, muito mais cara do que a T5. Tá? Então, essa é a técnica.
Daniel Amaral, fotografo eventos sociais e tem uma 1755 2.8 sem estabilizador, obviamente, e quando fotografo pessoas em movimento, tenho que usar acima de ISO 400 para não borrar algumas fotos. Isso é normal? Então, Daniel, é o seguinte, ó, estabilização de imagem serve para estabilizar o teu movimento, mas não o movimento dos objetos que você está fotografando. Então, estabilização de imagem, nesse caso, é inútil, completamente inútil. Certo? Não funciona. Estabilização de imagem estabiliza o teu movimento, não o movimento do objeto. Ok? O que você tem que fazer é subir o ISO mesmo. Não tem o que fazer. Tá? Sobe o ISO, tu não me falou qual câmera que tu usa. Sobe o ISO ou usa ISO automático. Se a tua câmera tiver limite de ISO automático, você configura ela para subir só até 800, por exemplo, para determinada velocidade. Uma velocidade coringa para fotografia se movimentando com pessoas na fotografia se movimentando a uma velocidade normal. O que é normal? É tipo esse movimento que eu estou fazendo de gesto aqui, que é uma velocidade normal. 1 para 100... mais ou menos, você vai congelar o movimento dessa pessoa em termos de velocidade. Agora, se a pessoa estiver se movimentando muito rápido, aí você vai precisar de mais, tipo 1 para 250. Tá? E o ISO você vai usar como um coringa para alcançar essa velocidade especificamente. Agora, já que você tem uma lente 2.8, não tenha receio de usar ela em 2.8. Essa lente é bem razoável a qualidade em 2.8 e se você não precisa de mais profundidade de campo, dá para ganhar uns pontinhos de luz com essa abertura. César Prado. Como funciona esse esquema de duas lentes nos smartphones atuais? Vejo que a maioria dos celulares que estão sendo lançados tem duas câmeras. É possível que essa tecnologia chegue a câmeras profissionais? Seguinte, César, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, 2 inclusive, e um descendo a lenha nessa característica, né, nessa qualidade. E o pessoal que adora iPhone, inclusive, caiu na minha pele de uma maneira reclamando que eu estava falando mal da Apple. Coisas que acontecem, tá? O fato é que isso é uma gambiarra. Essas duas lentes é uma gambiarra. Uma gambiarra para fazer com que uma lente consiga fotografar desfocando o fundo e outra lente fotografe o assunto nítido. Daí a câmera, o celular, ele mistura as duas imagens fazendo uma montagem das duas porque ele tem essa visão estereoscópica de duas lentes. Isso não precisa ser feito em uma câmera que você chama aqui de profissional, por isso que não tem. Agora, existem câmeras para fazer fotografia estereoscópica. Na época do filme tinha muito mais do que agora na época digital, mas quem faz fotografia 3D estereoscópica precisa normalmente de duas câmeras, uma colocada do lado da outra e sincronizadas para tirar a foto ao mesmo tempo, certo? Não é para fazer gambiarra isso é para ter uma imagem 3D do objeto. Enquanto isso daqui, nos celulares, é uma gambiarra. É algo que eu acho que nem tem futuro. É aquele tipo de modinha que é inventado para tentar justificar uma troca de equipamento, porque agora está todo mundo sonhando com um celular que tem duas câmeras. Tá? Mas isso não leva isso a sério não, tá? Rubens Aguiar, vejo a Sony e a Fuji passando muito à frente em questão de fotografia para o futuro, enquanto Canon e Nikon vão ficando cada vez mais para trás. Será que eu vivi para ver essas duas marcas estagnarem como a Kodak nos anos 2000? Meu amigo, isso é algo realmente interessante de tu analisar, porque é um dos pontos que eu bato desde 2009, mais ou menos, quando a Panasonic lançou sua primeira câmera mirrorless, tá? O futuro é câmera eletrônica, não há o que fazer. Você perceba que de 2009 para cá não se passou uma década e a evolução das mirrorless já ultrapassou enormemente a capacidade das câmeras híbridas, câmeras que têm então um resquício da era analógica. Veja o review que eu fiz, a análise que eu fiz do lançamento da Sony Alpha 9 no início desse programa e você vai entender isso. O fato é que Canon ainda está mais espertinha. Tá? A Canon está fazendo lançamentos simultâneos de câmeras DSLR acompanhadas de câmeras mirrorless semelhantes, com o mesmo sensor, mas no formato mirrorless. Exemplo, a M5, que é a paralela da 80D, enquanto a M3 é paralela das câmeras T, tipo T6i, T5i, coisas assim. Tá? Então a
Canon está mais esperta nisso e há uma esperança para ela, certo? Agora a Nikon não. Inclusive já falei num programa aqui também, os fanboys de Nikon me desceram a lenha. Eu disse que a Nikon, e de fato ela está num processo de retração, de contenção de gastos, porque senão ela vai falir. Repito outra vez, se ela não fazer alguma coisa, ela vai falir. Eu não estou dizendo que ela está falindo, por favor, tá? Mas o fato é que ela está fazendo isso justamente para agradar os seus acionistas, que estão vendo ela ter prejuízo ano após ano, enquanto está deixando de lado os seus usuários. Isso é um péssimo caminho. Tio Nikon, de acionista nenhuma empresa vive. Vive de usuários. Primeiro você tem que agradar os usuários. E agradando os usuários, você vai ter acionistas. Você vai acabar falindo desse jeito, tá? O caso é que a Fuji e a Sony, elas estão ali, ó, porque a Sony produz sensor para Fuji, então elas têm um acordo e ambas englobam o mercado de tal maneira em que a Fuji tem uma pegada mais autoral e mais personalizável da fotografia, enquanto a Sony busca uma perfeição de qualidade e de velocidade, que as duas abraçaram exatamente as duas vertentes da fotografia que sobram, o lado mais autoral e o lado mais profissional, mais comercial, certo? Então, acho sim que você vai viver para ver a Nikon e se retraindo altamente e virando uma Leica da vida, meio restrita a um nicho, enquanto a Canon talvez tenha algum fôlego para se sobressair disso, principalmente se começar a lançar mais câmeras mirrorless de alta qualidade, assim como a Sony e a Fuji estão fazendo. Repito que não estou dizendo que a Sony e a Fuji são maravilhosas e que elas fazem tudo por nós e que você deve comprar uma Fuji ou uma Sony. Não. Eu acho que as duas, inclusive, estão cometendo erros e, obviamente, estão de acordo para dominar o mercado, e isso é uma questão econômica, e não estão fazendo isso porque elas são boazinhas. Elas estão fazendo isso porque elas viram um potencial de ganho no mercado. Um mercado fotográfico que está em queda livre, num declínio gigantesco. Samsung já pulou fora da fotografia e ficou só com o smartphone. A Nikon está aí retraindo todos os lançamentos e deixando de lançar câmeras mais básicas porque vai se concentrar só em câmeras profissionais. A Ricoh Pentax teve um rumorzinho esses dias de que ela também ia tomar o mesmo caminho da Nikon, daí foi desmentido, mas o fato é que eles também estão se preocupando com a coisa. E está ali, os únicos que estão ganhando, ainda que estão lucrando bem e que estão crescendo, é Sony e Fuji, enquanto a Canon continua no posto que ela sempre ocupou, ganhando em relação à Nikon, mas continua no posto que ela sempre ocupou, com potencial para acompanhar Sony e Fuji, mas desde que se mexa. Ok? Então, perceba que realmente, como você diz, momento histórico, né? Kodak e Fuji estavam em pé de igualdade. E a Fuji foi mais esperta e está aí sobrevivendo, e não só isso, crescendo, enquanto a Kodak está se arrastando. Canon e Nikon podem tomar o mesmo caminho. Talvez a Canon em paralelo com a Fuji e a Nikon vire uma câmera de nicho para um futuro próximo ou médio. Ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Relembro mais uma vez que, se tiverem dúvidas, mandem perguntas para assuntoprincipal@fototv.com.br ou assista o programa ao vivo e deixe sua pergunta no chat online, ou ainda deixe um comentário no YouTube e aproveita e deixa um likezinho se você gostou desse vídeo. Beleza? Até o próximo. Tchau! E aí, gostou do programa de hoje? Deixa um like, deixa um comentário no vídeo e não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, ok? Até o próximo.